Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, meu nome é Cláudia Salvati e hoje eu vou contar um pouco da minha história de conversão. E na verdade Deus me direcionou a contar o meu testemunho de quando eu parei de fumar e de beber. Mas para isso, até chegar nesse lugar de libertação, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou Cláudia Salvati, mais uma vez, casada com Marcelo Salvati. Eu conheci o Marcelo, nós nunca fomos, não cristãos, Cristãos a gente acaba sendo, porque na nossa sociedade, a maioria das pessoas crê em Jesus, mas tão longe de Jesus, falam que são católicos, Eu falava que era católica, meu marido também, mas a gente se conheceu no mundo e ele tocava na noite, eu estava completamente perdida, só ia de segunda a segunda em festas, baladas, com amigos que também só pensavam nisso, de bebida, enfim. E daí a gente se conheceu e começamos a sair. Eu praticamente fui morar na casa dele, porque ele morava sozinho, morava com um tio, que era um tio jovem, assim, separado. E acabou que em 2 meses eu engravidei. E aí a gente ficou até que junto na gravidez, só que quando a minha filha nasceu, a Luana, Não falei, mas eu tenho uma menina de 16, Luana, e um menino de 9, o Benjamin. E quando a Luana nasceu, a gente se separou, porque a gente brigava muito, aquele padrão mundano, E só que depois, em 1 mês, assim, eu tinha uma amiga que já orava por mim, que já tinha me convidado para ir à igreja, até antes de eu conhecer o Marcelo. Eu já até tinha ido umas 2 vezes com ela, mas sempre o coração muito fechado, cheio de preconceito, Só que nessa ocasião, eu, separada, me vendo como uma mãe solteira, voltando para casa da minha mãe com um bebê, eu vi que eu não queria aquilo. E aí ela me convidou certa vez de novo para ir na igreja e eu fui. Na verdade, eu tinha brigado com o Marcelo, foi uma situação bem, já separada, envolvendo a Luana, e eu acabei indo, e nesse dia eu decidi entregar minha vida para Jesus e ter uma nova vida. Aí foi passando o tempo, a gente acabou ele também quis ir, porque ele viu, começou a ver, que eu tinha mudado e queria ir. E depois eu conto, na verdade, mais detalhadamente numa próxima ocasião, se me for permitido, se Deus assim direcionar. Acabou que a gente voltou, casamos, fizemos tudo direitinho. E aí a gente já estava 3 anos convertida. Só que eu já era batizada e tudo mais, só que eu ainda fumava cigarro, e bebia, e uma das coisas que mais desagradava o meu marido era a bebida. O cigarro também, mas era a bebida, porque ele parou de beber logo que converteu, porque ele não bebia muito, ele bebia bem pouquinho. Eu não, eu gostava de beber e ficar bêbada, ficar alterada. E sempre acabava em briga, A gente, mesmo convertida, a gente estava num processo ali, nesses 3 anos, e a gente ainda tinha amigos do mundo, que a gente ainda ia em churrascos, festas, não muito mais, mas acabava indo, a gente não queria perder essas amizades. E aí nesses lugares eu acabava bebendo e a gente acabava brigando, e era aquela coisa horrível. E aí, mas o que mais me incomodava era o cigarro. Eu não queria mais fumar, minha filha já tinha, meu bebezinho, 2 anos, eu fumava, amamentava, aquela coisa horrível. E o Espírito Santo começou a me incomodar, E sempre indo aos cultos e falando sobre a gente ser completamente livre, E só depender de Jesus. E aquilo começou a entrar, e me incomodar. E eu comecei a orar por isso. Só que sempre que eu tentava parar pelas minhas forças, de fumar, eu não conseguia. Eu ficava horas sem fumar e já, não vou conseguir, e voltava. Aí um certo ano novo, virada de ano, eu já tinha feito essa oração em outros anos, mas nesse eu fui muito específica assim com Deus. Eu falei, Deus, eu quero parar de fumar, mas eu não quero sofrer por causa do cigarro, no sentido assim,
de meu corpo necessitar. Eu queria que o Senhor manifestasse o sobrenatural na minha vida, que fosse uma coisa assim, que eu não conseguisse mais pegar no cigarro, que eu tivesse nojo mesmo, uma repulsa. Eu não sei, Deus, mas o Senhor é um Deus de milagre. Eu tenho conhecido o Senhor e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Já tinha ouvido muitos testemunhos nessa área, até porque a igreja que eu frequentava era uma igreja que muitos drogados chegavam, né, viciados em cocaína, maconha, e eram libertos. Então eu falava, Deus, é uma droga também, é um cigarro, eu preciso, eu não quero. Só que daí eu orei e continuei fumando. Eu falei, Deus, eu preciso desse sobrenatural. E falei, ele vai fazer. E desencanei, descansei. Falei, eu vou continuar fumando. Não fiz minha parte de tentar mais. Deixei ele agir na hora certa. Aí era uma virada de ano, 2008 para 2009. Em agosto de 2009, passaram-se aí 8 meses, né? Eu jogava handball com umas amigas do colégio, assim, né? Amigas que a gente jogava antes e a gente jogava na escola na época e resolveu se reencontrar e começar a jogar. E a gente ia numa quadra de segunda-feira à noite e jogávamos handball juntos, era uma delícia. E numa certa noite, jogando ali, tava molhada a quadra, porque tinha chovido, a gente não enxugou direito, enfim. Num contra-ataque, quem joga, né, ou conhece o jogo, eu escorreguei numa poça, tava correndo muito rápido, escorreguei. E era aquelas quadras que tinham paredes em volta, não tinha muito escanteio ali, a lateral, era logo uma parede. E aí eu escorreguei, eu tava perto, eu tava, né, na lateral esquerda, e eu fui segurar a parede, eu não sei, eu pus meu braço pra segurar, achando que enfim, eu nem sei direito, é o que eu imagino que eu fiz, né, porque na hora você não pensa muito. Só sei que eu quebrei meu ombro, eu quebrei o úmero, caí ali, meu braço doendo muito, falei, gente, eu quebrei, alguma coisa aconteceu muito grave. Fui pro hospital e tal, chegando no hospital, eles tiraram o raio-x e viram que eu tinha quebrado. E tinha, assim, não só quebrado, como esmiuçado, destroçado o osso. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, tive que colocar, eu tenho uma placa e 11 pinos no meu ombro esquerdo. E aí, beleza, graças a Deus deu tudo certo, fiz a cirurgia. Só que daí eu voltei depois de uma semana, né, no retorno com o médico, e o médico olhou nos meus olhos e falou assim, olha, foi um milagre o que aconteceu. Aí meu coração já fez, né, meu Deus. E ele começou a falar e eu comecei a chorar porque eu comecei a lembrar da minha oração e eu comecei a ver Deus usando aquele médico. Porque ele falou assim, olha, foi um sucesso, né? Eu fiz tudo que eu podia, foi um milagre, porque era caso de pôr uma prótese, ele tinha falado até antes da cirurgia pra mim. Eu fiquei uma semana com dor esperando uma prótese de úmero chegar não sei da onde, porque ele não sabia se ele ia conseguir reconstruir o osso e na hora que abrisse ia ver se ia dar para reconstruir o osso só com placa e pinos ou se ia ter que colocar prótese. Então precisava da prótese ali na mesa, né, de cirurgia ali na situação. E aí ele falou, olha, eu não precisei colocar prótese, você tá, né, com o seu ombro ali recuperado, foi um milagre. Só que agora o sucesso dessa operação, dessa cirurgia é o pós-operatório, como a maioria, acho que, das cirurgias são. Como o osso, né, tá ali, que ele precisa reviver, né, eu não lembro dos termos técnicos que ele falou, mas ele quis dizer assim, que precisava o sangue chegar nesse osso, né, irrigar e chegar, para que ele não necrosasse, porque se necrosasse, ia ter que abrir e colocar prótese. E aí ele falando e eu assim, já chorando, porque eu sabia que era a obra de Deus ali. Aí ele fez assim, ó, nesse dia da consulta, eu lembro que eu tinha acabado o meu maço de cigarro e antes de ir pra consulta eu passei numa padaria e comprei um maço de cigarro e fumei, novinho. E aí ele falou assim, olha, eu não sei se você fuma, mas eu preciso te dizer que se você fuma, você precisa largar o cigarro hoje, porque o cigarro é uma das piores coisas para impedir a irrigação do sangue, para que o sangue chegue até lá, chegue até o osso. Nossa, na hora assim eu falei, meu Deus, é isso. Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu parasse de fumar.
E foi tão sobrenatural, gente, que assim, quando ele falou isso, eu falei, entendi tudo, virou uma chave, era como se a resposta da minha oração foi aquela. Tanto que, a partir dali, imagina, eu não queria passar por aquilo de novo, uma cirurgia, né, e eu não tava podendo pegar minha filha no colo, que era um bebê, o Marcelo, meu marido, me ajudando em tudo, tendo que me dar banho, fazer tudo. E eu falei, já entendi, doutor, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí eu saí da consulta, peguei o maço de cigarro, joguei no lixo e nunca mais tive vontade de fumar um cigarro. Então, isso que eu queria contar pra vocês, né? Foi dessa forma que eu parei de fumar. Eu creio que Deus trabalha de várias formas, de formas diferentes com cada uma de nós, com cada situação, cada problema que nós enfrentamos, com as nossas lutas, com os pesos que a gente carrega, os nossos vícios, os nossos hábitos, enfim, né? Somos seres únicos e Ele trabalha unicamente com cada uma de nós. Comigo foi assim. Mas uma coisa eu sei que é uma regra para todas nós. Nós somos diferentes, mas uma coisa está à nossa disposição, que é a nossa oração, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa entrega, a nossa verdade. Então eu lembro que assim, eu fui naquela oração, rasguei meu coração e falei, Deus, eu me despi, né? E é isso que ele quer, que a gente mostre para Ele que a gente precisa dele, que sozinha, na nossa força a gente não vai conseguir. Eu jamais conseguiria. Eu sei da minha limitação, quanto que eu sou até hoje, né, quantas questões preguiçosas, o quanto que eu não sou persistente. E eu falei, eu não vou conseguir parar de fumar. Então eu preciso de você, Jesus. Eu preciso que o Senhor opere. Então eu rasguei meu coração. E aí ele veio com a graça, veio com a misericórdia dele. Ele operou o sobrenatural na minha vida. Então eu queria encorajar vocês, né? Não sei se você ainda fuma o seu cigarro, né? Se você ainda tem algum vício, algo que você gostaria de ser liberto e não conseguiu. Que você, ou que seja qualquer outra área, talvez eu tô falando de cigarro aqui, mas Deus tá falando com você sobre um relacionamento, ou sobre uma atitude, sobre mentira, sobre soberba, orgulho, eu não sei. Mas eu quero te encorajar a se despir na presença de Deus, a orar, a se entregar, a ter esse relacionamento com Deus como pai, como um amigo, como aquele que está com você, que sabe das suas dores, que sabe das suas lutas, que jamais vai te abandonar e que Ele quer mesmo te ajudar. Ele está à nossa disposição, Ele só quer que a gente fale, que a gente rasgue, que a gente se diminua e reconheça que só Ele pode operar um milagre na nossa vida. Então é isso. Deus abençoe.